Tout le monde, as nossas saudações. Saudamos todos na maravilhosa, bendita presença, paz do Rei Jesus Cristo eterno e Salvador do mundo, salvando. Aleluia. Pararararararara. Muito forte. Graças a Deus, aqui estamos nós. Tout le monde. Aleluia. A dor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Aqui estamos nós, marchando em direção ao Sinai. Sinai é a casa no Monte Santo de Deus, no Monte de Deus, no lugar separado por Deus. Voltaremos para ir buscar o salário. Desta vez, salário de tudo. Salário de tudo. Eles vão entregar o domínio. Vamos buscar o salário dos 100%. Não é mais metade, não. Estamos indo em busca do salário completo de tudo. O mundo já não tem para mim nenhum prazer. Oh, leva-me na sala do banquete, sustenta-me em seu amor, conforta-me em teus braços, meu Jesus. Vitória eu tenho aos pés da tua cruz. Oh, leva-me diante do teu trono. Eu quero tanto te adorar. O mundo já não tem pra mim nenhum prazer. Prazer pra mim é do Senhor. Amém. Vamos começar agora com a nossa exortação. Já estamos em cima da hora, quase 23 horas, para trazer um pouco. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17, versículos 25. Começando no versículo 24, aliás. Vamos ver aqui um relato muito importante para a nossa fé, a tua fé, para colocar as coisas, cada uma no seu lugar, segundo as instruções do Espírito Santo, que foram ditas na boca do Filho de Deus. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didragmas, ou então os impostos, e disseram os cobradores de impostos:
O vosso mestre não paga o imposto. Ou então as didracmas. Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou então o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo então estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Ok? Eu sei que essa notícia vai chegar. Já comecei a falar no Facebook também. Sei que os informantes ainda continuam entre nós, que levam a minha mensagem, para não falar dos informantes, eles têm acesso a uma sala extra, já está aí a funcionar, todos estão assentados lá nessa sala, a ouvirem, como sempre, as minhas predicações, ok? Os impostos. Portanto, os impostos são antigos, ou os censos, sei lá, e em Israel existia uma classe de pessoas, ou então funcionários, que trabalhavam na alfândega, hoje chamamos de alfândega, e eram chamados os publicanos responsáveis para a cobrança dos impostos. Então, feito isso, todos em Israel, todos pagavam impostos. E Israel era uma colônia romana, então pagava imposto a César. E um certo dia, os cobradores de impostos foram indagar Jesus Cristo, através de Pedro. Falaram a Pedro: Vosso mestre não tem pagado os impostos. Nunca lhe vimos a pagar impostos. O que é que tu dizes? E Pedro confirmou: sim, ele não paga imposto. E quando Pedro se aproximou de Jesus, Jesus saiu ao encontro dele e lhe perguntou: ah, perguntou a Pedro se a quem ou de quem cobram os reis da terra os impostos. Fez uma pergunta a Pedro Jesus: de quem? A quem? Quem é que eles cobram os impostos? Os reis da terra. Viu? Eu falo muito dos reis da terra, né? Jesus também falava muito dos reis da terra. Os reis, os príncipes, ok? Quem é que eles andam a cobrar impostos? E Pedro respondeu: Não, Jesus disse: Eles cobram aos seus filhos ou aos alheios? Dos seus filhos ou dos alheios? E Pedro disse: Não, os filhos deles, eles não cobram, só cobram aos alheios. Então Jesus é incrível a sabedoria do alto. Veja, quando Pedro respondeu que os reis não cobram imposto aos seus filhos. O filho do César não pagava imposto, nem do Herodes.
nem do quem? O outro bandido, como é? Pilatos, nem do irmão de Herodes, que também era um outro. Esses não pagavam impostos. E não somente os reis e até os seus auxiliares, adjuntos e tal, se não pagam. Então, Jesus disse: sim, se só cobram impostos aos alheios e não aos seus filhos, então eu quero dizer que, na verdade, os filhos estão livres. Mas parece que possivelmente nem o povo Pedro entendeu. Mas Jesus não falava dos filhos dos reis que estavam livres, dos filhos de Deus. Estavam livres, nesse caso, do Filho de Deus, que estava livre dos impostos. Em outras palavras, Jesus estava a reivindicar também, como é que se chama? A sua realeza. A realeza. Se eles não cobram seus filhos porque são da família real, eu também sou da família real. É isso que eu estava a dizer. Eles não cobram seus filhos porque falam, têm estatutos, estão blindados, estão protegidos segundo a lei. Eu também estou blindado e protegido porque também sou filho do rei. Mas qual rei? Se os pais deles, ou então esses reis da terra, são mortais, doentes, infelizmente, hoje é rei, amanhã não é rei. Hoje é presidente, amanhã não é presidente. Hoje está vivo, mas está morto, desapareceu fisicamente. Mas Jesus estava a dizer que o meu pai, que é um rei, é rei eterno. Muito mais eu do que vocês. Ou filho dos reis da terra. Não, não precisa meter rei dos reis aí. Aqui também na terra tem rei dos reis. Tem também rei dos reis. Está a falar rei eterno. Eternamente rei. Mas eles não. Até os reis dos reis da terra não são eternamente reis, não. Agora você veja. Mas Jesus disse a Pedro: mas para não os escandalizarmos, vai pescar e tira o dinheiro na boca do peixe e paga para ti e para mim, para não os escandalizar, ok? Para não. E por que trouxe essa mensagem? Trouxe essa mensagem como uma preparação selada das vossas mentes e tal. E também recado, acima de tudo, recado para esses que pensaram que eles já sabem, né? Porque também isso não passa de uma anedota, de umas historietas que estão a ser contadas aí para tentar criar e tal, não sei o quê. Só que é falta do respeito persistirem nessas anedotas aí. O tempo de fazerem historietas já devia terminar, mas como eles insistem nas historietas, então a fatura é muito grande. Estou a falar de quê? Estou a falar que há uma matéria que está a girar um projeto que em breve vai se tornar, parece já, parece um projeto lei ou como é, em que eles querem mudar as regras das igrejas, vão criar leis a respeito da liberdade religiosa. No fundo, estão a dizer, vão retirar as tais liberdades que existiam, que nunca existiram nenhuma liberdade. Quando eu estava no monte, eu disse assim: é que os reis da terra têm paz com vocês, porque não apareceu alguém que mexeu com eles. Eu disse: o dia que aparecer um homem, e eu disse: esse homem sou eu. Quando eu chocar com eles, vocês vão lhes ver, todos ficarão endemoniados. Quem se lembra? Ficarão possessos e a irmandade, a amizade, tudo vai desaparecer. É isso que nós estamos a viver.
Então, uma lei onde eles querem apertar e tirar a liberdade religiosa. Vários preceitos da lei, mas a mais que está daqui a falar é que eles querem estabelecer uma regra em que todos os líderes têm que ter a formação superior, teologicamente falando, e porque não sei quem, e outras coisas aí. E outras coisas. Pode-se ver o discurso está inflamado. Eles já estão a se dividir, estão aí nas igrejas deles, onde estão, sabe, né? Eles, quando querem fazer, já estão aí a alertar, nas igrejas deles, das suas filhas, só não vão na mãe. Coitada da filha, a filha sofre. É, no mundo, principalmente em Angola, as filhas é que sofrem muito. A mãe, eles lhe respeitam. É, então, estão aí já nos altares das filhas, a dizer, essa brincadeira vai acabar, porquanto as igrejas não estão a cumprir o seu papel social, as igrejas estão a escandalizar, as igrejas. Olha aí, um deles disse assim: o Estado que deveria ser aconselhado, mudado pela igreja, agora a igreja, o Estado é obrigado a mudar as igrejas. É uma vergonha, né? Ele aprendeu comigo. Esse político ouviu de mim quando eu falei a igreja que deveria ser a luz, a justiça, a equidade, a honestidade, a pureza, legalidade, eles são piores do que lá fora. Então, mas você pode sentir os discursos são duros, musculados, e se engana quem pensa que o propósito é somente, isso tudo só conversa. O propósito é certificado da teologia, não é isso. Eles querem punir até as tais igrejas que se chamam legais, aqui eram para ser suas filhas, que havia, no fundo, vocês sabem, né? Estamos a viver os dias do segundo selo. E o segundo selo, a ordem é essa: tire a paz no meio deles e se matem entre eles uns aos outros. Então, a mãe, ou então o pai e as suas filhas já estão a entrar em zangas. Quizá nem tal amizade com a mãe e o marido vai permanecer, porque esse selo é para colocar inimigo entre eles. Até os que eram mais amigos vão virar inimigos. A paz é tirada e entre eles são colocados uns aos outros. Então, o discurso está musculado. Eles acham que as igrejas criam muito escândalo e porque não sei o quê, então eles vão banir, eles vão atacar, mas também pode-se notar que eles estão a sentir que as igrejas que um dia eram tímidas estão a despertar, estão os líderes deles, estão agora a criticar, antes não criticavam, estão a tentar afrontar o Estado para ver se muda a situação. Antes só aplaudiam, agora já não estão, não têm coragem assim diretamente, mas eles já sentiram isso, já sentiram, mas faz parte da própria inimizade entre eles. Então, mas eu, como não estou preocupado com a inimizade dele, aliás, eu sou promotor, eu sou culpado mesmo, culpado no bom sentido. Eu é que meti fogo na seara deles, eu é que abri o segundo selo, eu sou o cavaleiro desse cavalo, sou eu que estou com a espada na mão, hã? Sou eu que estou a tirar a paz no meio deles, sou eu que lhes incito um contra o outro, mas eu preciso falar. Eles sabem disso que eu vou falar. Assim como Jesus disse, é aos filhos ou aos alheios? Aos alheios, né? Então os filhos estão livres. Então, isso não tem nada a ver conosco. Apliquem essas regras no meio deles. Cobrem impostos no meio deles. Cobrem ou exigem certificado aos líderes que são seus filhos e suas filhas. Mas nós estamos livres disso. Ok?
Estamos livres porque nós não pertencemos a nenhuma associação, nenhuma organização, nenhum movimento, quer físico como espiritual. E assim, eu não tenho nada a ver com isso. Um certo dia eu tive uma visão e me foi revelado para falar ao Rafael para tratar cartão eleitoral. E me foi dito, o único que na Terra não precisa dessas coisas é você. O resto todos precisam dessas coisas. Pagar impostos, não sei o quê, tudo isso aí. Participar das eleições. Sim, porque quando eu estou a falar que os filhos estão livres, está a falar, Jesus não estava a falar todos os filhos de Deus, é que não devem pagar imposto. Estava a falar dele, ok? O Espírito Santo vai explicar melhor. Então, Paulo disse que deve-se pagar imposto a quem merece imposto, honra a quem honra, respeito a quem respeita, tributo a quem é tributo. Ok? Mas isso não se aplica a mim. Porque aquele que é de cima é sobre todos. Ok? Sem contradição alguma. O maior é que abençoa o menor. O menor é que dá tributo, paga tributo ao maior. Ok? Os reis da terra cobrando impostos. Sim, é lícito. Ainda que eles gastem para as suas necessidades ou então da sua corrupção, mas segundo a lei, os impostos, se eles enganaram o povo e na conta deles, que é para reparar estradas, não sei, aquelas coisas que você sabe. Então é lícito. Mas Jesus disse: Eu só vou pagar imposto para não lhes escandalizar. Agora eu digo: Eu vou lhes escandalizar. Ok? Mas como assim? Sim, eu vou lhes escandalizar. No fundo, só estou a falar só por falar, né? Talvez fazer conhecer a vocês essa verdade. Senão, eu sei que isso é impossível. Nunca nem sequer. Eles nem ousam também fazer isso, virem mais ou menos, olha, certificado. Onde é que está o certificado da teologia como líder dessa igreja? Então, nós já mostramos, provamos que essa igreja é do Deus vivo. E essa igreja não é para brincarem com ele. Eles sabem. Isso é um problema na Terra. Pensam e problema ao mesmo tempo. Para a queda de uns e para a elevação de outros tantos. Então, vocês que fazem parte dessa igreja, saibam de que em que igreja vocês estão. É o reino de Deus. Eles também podem dizer que estão no reino, mas não tem reino nenhum. O reino está aqui. E por isso, prova de que os reis da terra não conseguem controlá-la. Nem mesmo as testemunhas de Jeová que enganaram as pessoas que diziam que eles não se associavam, estavam desassociados ao sistema. Tudo mentira. Nem os adventistas. Não. O sistema mundial controla todas as religiões do mundo. Todas. Cada país é responsável por fazer esse controle minucioso. Nada escapa. E esse controle é muito profundo. Tem que haver alianças. Tudo isso. Alianças que o povo não sabe. Acordos que o gado não sabe. E assim as pessoas são manipuladas em troca do céu. Tal céu que eles nem vão ir. Então foram enganados. Até os movimentos extremistas que lutaram contra as suas independências. Então estavam a fazer política. Como Simão Toko, Simão Quimbão, foram mais políticos do que religiosos. Agora, muitos anos depois, 2 milhões depois, aparece uma igreja na Terra que está livre do fermento velho, livre das associações, livre da mistura, livre do sistema, sem mácula, sem interferência. E essa igreja tem o seu dono. O seu dono é que manda na sua igreja, é que dita as regras na sua igreja. As regras já estão estipuladas. É a sua palavra. O caminho está aí. E o povo é convidado a seguir o caminho e acabou. Agora, as pessoas individualmente são cidadãos, têm obrigações,
Aí já é outra coisa. Mas no tocante à igreja, não há interferências, não há ordenanças, não há obrigações, não há nada. Bom, eles também escravizaram eles porque são filhos. Veja só, já vos falei do sistema mundial como ele está dividido, fisicamente falando, os braços físicos que aparecem não espirituais. E aí, tem o topo, que são os reis, os governos da terra, tem a prostituta e tem as suas filhas. Acabou. Tem a Jezabel e tem os filhos da Jezabel. E tem o Acabe. O que é que você esperava? Por isso o mundo, eles dizem que é uma aldeia. Está tudo controlado. Para não falar as organizações espirituais que estão escondidas aos olhos dos humanos que não podem ver, como ordens e não sei quem, grupos manipulando o mundo. E nós estamos aqui. Qualquer interferência será descartada, será destornada, assim como Paulo disse, que teriam se infiltrado os judeus, conservadores da lei, segundo Moisés, e esses iam explorar a liberdade que eles tinham em Jesus Cristo, a graça. Paulo disse a esses aí, nenhuma hora foram sujeitados. Nenhuma. Então nós também, nenhuma hora vamos lhe sujeitar. Pois esse povo já não é escravo. Esse povo é livre. Essa é a igreja do Deus vivo. A minha igreja, disse Jesus, eu a edifico na rocha. E as portas do inferno, disse Jesus, não vão prevalecer contra a minha igreja. E acabou. Então, essas são portas do inferno. São portas do inferno. Hum? As portas do inferno não vão prevalecer. E por isso, nós estamos quietos, tranquilos, bem serenos, que a palavra de Deus é verdade. E firmados nesta palavra. Graças a Deus. Tanto eu devia falar. Se estava eu a falar, né? Não tem, né? Não tem aquele gás. Sinto que. Estás a ver quando algo já caducou, está fora do contexto. Então já não tem aquela energia, não tem aquela força. Antigamente você via que eu pregaria esse assunto, hã, com muita energia. É algo que foi ultrapassado, mas porém, só para aviso próprio e prévio, precisamos fazer lembrar as pessoas. Nada que eu estou a falar aqui que já não falei antes. É incrível. A Terra recebeu a visitação de Deus. E por isso, Deus está mostrando que Ele é o Senhor. Manda nos céus, na terra e debaixo da terra. E graças a Deus, estamos a ver os resultados das operações de Deus, da autoridade do céu na terra, do rugir do leão, e vamos marchar. Levantai-vos, andai, porque não terei descanso aqui por causa da corrupção que grandemente destrói. Ok? A corrupção destrói grandemente. Então estamos a procurar uma outra cidade. E bem conhecida, que tem 12 portas. Seus fundamentos são inabaláveis. Seus muros são de jaspe puro. Ah, não pense que estamos à procura. Onde está a cidade? Não. Conhecemos o caminho que nos leva até a cidade. Depois que achamos o caminho. Direto. Então, não vamos discutir nada aqui. Não vamos discutir nada, mas vamos trabalhar aqui. Não vamos ser preguiçosos, mas vamos trabalhar aqui.
trabalhar para edificar o reino, para engrandecer o reino, para dar glórias a Deus, trabalhar para libertar os cativos, para trazer os perdidos para a luz, do poder do diabo para Deus, das trevas para a luz. Então não pense que estamos indo para o céu com as mãos cruzadas e deixando a mercê de Satanás. Não. Temos que maltratar os diabos aqui. Como disse Jesus, vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e não vos fará dano algum. Aliás, é um conflito. Vocês ouviram ontem, eu falei dessa guerra, sei lá quando é que eu falei, se é sábado, ok? Não podemos, senão temos que arregaçar as mangas. Não há descanso, não há repouso. A espada na mão, combatendo, bom combate, para que naquele dia possamos vencer no dia da eternidade, ok? Mas senão não tenham medo dos falarões baratos. Desta vez é diferente do que vocês já viram, ok? Não tenhas medo, pois maior é aquele que está com vocês do que está com eles. Eles são o vosso pão. Como disse Caleb, esforcem-se somente e eles serão o vosso pão. Eles já estão enfraquecidos. Já ouviram falar da história dos muros falsos? Os muros falsos são falsa resistência que pode fazer afugentar um guerreiro. Mas vós sois guerreiros também prudentes. Ouviram o que eu falei ontem aos servos? Fidelidade e prudência. Prudência é a cabeça, inteligência. Então, conhecimento das coisas do reino gera essa prudência, essa inteligência espiritual, essa sabedoria do alto. É incrível. E nós sabemos que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E nós sabemos que se nós não retrocedermos, vamos vencer. Nós sabemos que se nós não negarmos o Senhor, ninguém nos vence. Nós sabemos tudo isso. Então, para que tremer diante dessa adversidade? Eu disse que a tribulação da igreja está a vir aí. É na grande tribulação, onde o Senhor vai não desamparar o seu povo, mas entregar o seu povo na mão dos inimigos para que sejam cirandados. É só. Agora aqui tudo não vai passar de falsa perseguição, falsas ameaças, falsa não sei quem, falsa não sei quem. Só que desta vez eu provoco, eu chamo, como eu chamei no monte. Você se lembra, né? Eu quero dar um conselho ao camarada. Ó, camarada, não tentes, não ouças. Sabe quantos anos passaram? Quem se lembra? Quantos anos passaram desde que eu falei aqueles assuntos picantes, quentes? Quantos anos passaram? Estou aqui. Então, por isso, não tenhas medo. Isso não faz parte de você. Isso é o segundo selo que se abriu. É incrível. 7 anos passaram, Silvestre. O segundo selo se abriu e eles vão se matar, vão se atacar, vão se combater. A paz é tirada no meio deles. Não haverá mais irmandade em todo o circuito. Lá no serviço, colega contra colega, chefe contra os colegas, não sei quem. Tudo vão se bondando com feitiço, com as talas e o resto. Perseguição, partido contra partido, governo contra governo, ala contra ala, nação contra nação, Trump contra China, China contra Trump. Isso tudo são os efeitos do segundo selo. Eles haviam. Eu estava a perguntar ao Santo Espírito qual é o nível mais que eles mais protegeram. Qual é o nível que os inimigos do homem teriam jurado que era impossível, ou então não seria possível alcançá-lo. Ou então, você está entendendo, né? Quero falar na linguagem terra-terra, aonde todo o investimento foi feito para que não se atingisse até aquele nível. O Espírito Santo me respondeu, Lua. E eu falei, por quê? E ele disse, não, porque ele me disse assim, por isso você viu que você demorou muito nas estrelas. Então, eles investiram muito nas estrelas para que não chegasse na Lua. Estavam a defender o quê? Não estavam a defender as estrelas, estavam a defender a Lua. Como diz assim, no jogo não diz assim,
que a melhor defesa é o ataque. Então eles haviam atacado, mas aquilo era defensiva. Eles sabiam que se o Marcelino entrasse na Lua, era grave, era muito grave. Por quê? Porque saiu da Lua, tornou imortal. Não somente incorruptível, imortalidade, invencibilidade, tudo. Põe lá aí. Então, ele me falou, esse é o nível que eles defenderam. Porque ele me disse assim, quem sai do inferno, quem domina os poderes da Blue, ainda bem que vocês já entendem essa linguagem, os novos, depois vão, se quiser, pergunta aí, não é para me fazer pergunta, alguém vai te responder aí. Quer dizer, o que que ele falou, o que que ele quiser, ele vai respondendo, já. O azul, a Blue é o azul. Eu até tive que perguntar, Blue é que cor? Me falaram que é azul. Então, o azul, o inferno, o mar, a lua, é incrível. Foi defendida com garras e unhas. Não vale a pena. Você não pode imaginar. Com garras e unhas. E quando as estrelas caíram, então a lua ficou vulnerável. Eles sabiam que não haveria condições. Não. Quarta cor do arco-íris, não. Terceira cor do arco-íris. Como então, Gilvanete? Ô, professor. Quarta é o verde. Ok? Feito isso, então todas as expectativas, todo o investimento que eles fizeram para que a lua não caísse, porque a lua é a noite, e a noite é o reino das trevas, é a força do reino, é como se fossem os fundamentos, é o intermédio entre as estrelas e o sol. É aqui, onde está ou a derrota ou a vitória. Venceu esses poderes intermédios, acabou. Acabou. Então, o que resta é compasso de tempo. O que resta é só. Tem um termo que se chama na guerra. Há um termo que se chama na linguagem militar, quando mais ou menos, até no desporto, né? Deixar só para o árbitro terminar o jogo, que o jogo já está ganho, só fazendo o compasso, não sei, de espera ou do tempo, como é que é, cumprimento do calendário para cumprir a tabela e tal. Então, é isso. Não, que lá não tem força, mas esses forças que estão aí já não têm condições de vir jogar com o homem por causa da imortalidade e do revestimento, poder, autoridade. E então, eles também temem as suas vidas. Aqui é só sangramento. E por isso não conseguem vir jogar. Tem que fugir. Ok? Entenderam? Não, não é prolongamento, não. Aqui não tem prolongamento. Prolongamento é um empate. Silvestre, quando se fala de prolongamento, não, fair play também não. Não tem nada de fair play. Não há contemplância. Né? Mondele, fair play é contemplação, é fazer paz, é trégua. Não, não, não. Não. É mesmo só para cumprir o calendário. Tem que completar os 90 minutos. Você já deu, não sei se é 20-0 ao teu adversário. Está a faltar 10 minutos. Acha que com 10 minutos marcariam 20 golos? Não. Então, é só esperar para não perder por falta de comparência, ou então porque, como é que chama? Quando vocês abandonam o jogo. E você também, se abandonar o jogo, você perde. Então, por isso, peguem firme, tá? O reino já está com vocês. Eles agora vão gemer. Já começaram a gemer. O segundo selo foi desatado. E daqui a 2 anos vai se desatar o terceiro selo. E daqui a 4 anos se desata o quarto selo.
E uma voz soou no meu ouvido. Quando se abrir o quarto céu, vai haver terribilidade na terra. Esta é a oitava cabeça que entrará na guerra. Então, está consumado. Mas não se distraiam, não. Sigam os passos do homem. Façam o que eu vos ensinei. Não tenhas medo. Eles é que têm. Aliás, já provaram isso, né? Eu disse outro dia no altar, nunca houve uma fase desde que o mundo foi criado, da queda de Adão, em que as trevas ficaram apavoradas diante dos discípulos, como agora. Ou então, na linguagem mais clara, nunca os feiticeiros sentiram-se tão ameaçados, tão perturbados, aterrorizados na terra como agora. Estávamos a falar do mata-bruxo aí com o Miguel, e ele me disse, mas está a trazer danos terríveis que você não pode imaginar. O mata-bruxo. É danos irreparáveis no reino deles. Eu disse sim. Ouviu? Mas por causa do quê? Da derrota. Ou antes, se você metesse o mata-bruxo no teu peito, você pensa que iam te fugir. Iam te zombar. Mas eu também falei, isso tudo vai acabar. Essa história dos mata-bruxos vão acabar. Depois de 4 dias, vocês não vão precisar mais nem folheto, nem mata-bruxo, nem decreto, nem nada. Depois dos 4 dias, vocês estarão com uma bola de fogo. Eu faço dos meus ministros labaredas de fogo. Aleluia! Hã? Depois dos 4 dias, eu vou vos levar no sol. Vou vos introduzir dentro do sol e vocês vão ficar revestidos do sol. Luz e fogo. Chama plena. E vai se cumprir aquela palavra de Deus. Eu faço dos meus anjos ventos e dos meus ministros labaredas de fogo. E eu falei no Miguel, mas enquanto estou a marchar para os 4 dias, é importante os decretos, os mata-bruxos e tudo, o folheto é muito importante. Mas depois disso, não vai ser importante mais. Ok? Então, prossiga a marcha. Talvez alguém está a tremer aí para como então a igreja. Então, o homem não tem teologia. Eles têm coragem de vir me pedir mesmo o certificado de teologia. Vou lhes falar a mesma coisa que Jesus falou. Quem é que vocês estão a pedir o certificado? Aos seus ou aos alheios? Aos alheios. Então, os filhos estão livres. Hã? Eu vou lhes falar, os filhos estão livres. E eu ainda vou acrescentar, Jó. Só que desta vez eu não vou fazer para não vos escandalizar. Vai fazer curso para não vos escandalizar. Não. Fiquem escandalizados, já? Podem se escandalizar. Então, grandes investimentos. Não, já o mídia perguntou quem foi o doido que investiu assim. Não, a guerra é mesmo assim. Como é que você vai. João mídia. Então, lá no desporto, você não ouviu o que os treinadores falavam? Que a melhor defesa era o ataque. É verdade. Você vai ficar na defensiva. Tem que atacar para o inimigo não chegar até você ou você vai se defender. Por isso, eles haviam investido na Primeira Guerra. Existem 3 guerras, sei lá, batalhas, que a guerra é só uma. A primeira batalha, dividida em várias batalhas, subbatalhas, foi onde eles investiram muito, em muitos exércitos. Nesta batalha, até o mundo entrou lá. Os chineses estiveram nessa batalha. Claro, os poderosos chineses dessa dimensão. Que todas as nações tiveram para ajudar o reino. Brasileiros, portugueses, americanos, chineses, mamadus. Por isso demorou muito. Um investimento que você não pode imaginar. Não se chama de guerra mundial. Guerra mundial é agora. Que os poderes mundiais, que eles não eram poderes mundiais. Os poderes
dessa dimensão vieram de outros mundos, de outros países, para vir ajudar os guerreiros daqui. No fundo, estavam a fazer a barreira. No tempo da guerra, tinha barreiras. Barreiras é para que o inimigo não entrasse na cidade. Faziam barreira fora da cidade. Então, essa foi uma grande barreira, uma muralha incrível, onde muita dor, muito sofrimento. Só que tipo progresso aqui eram patrões, mandavam. E agora estamos aqui a falar para tomar o controle do reino todo. Se antes eles não pediram imposto ao homem, agora eles vão vir pedir imposto. Se quando era menino não ousaram, hoje mais, não, não tem nada disso, ok? E nós vamos prosseguir porquanto a luta continua. Não é brincadeira, não. O meio-dia vai cair, como caiu a noite. Depois vai cair o dia. A rainha do meio-dia. A noite caiu. Ultrapassamos a noite. Corremos. Ah, sabe o que é vencer a noite? Na noite é sujeitar as trevas. Corremos 120 mais 120, dá quanto é? 240 quilômetros. 120 assim, 120 assim. 120 na linha reta e 120 na profundidade. Corremos, ultrapassamos barreiras, rompemos fortalezas e a noite caiu. Você não pode imaginar o que eu senti hoje na rádio. Quem acompanhou o programa? Sei lá, as coisas que aconteceram na rádio já têm acontecido, mas você sente que não é o mesmo clima, não é a mesma fase. Tudo que aconteceu hoje são coisas que já têm acontecido, mas é incrível. Filipa, você ouviu, né? Eu tenho a certeza, sim, muita leveza. Eu tenho a certeza que lá em casa, até os incautos, os indotos, sentiram isso. Disseram, que é isso que estamos a ver? E eu recebi percepção naquele momento que eu estava a fazer o programa, que a lua começou a brilhar. Chegou a hora de despojar a Blue. A Blue vai ser despojada. Chegou a hora de explorar a Safira. Safira tem um significado de sabedoria e também lealdade ou pureza, perfeição. É incrível. Entenderam? Sabedoria, Safira. Estamos atrás da esmeralda. É muito forte. Depois iremos até a última pedra. Os rubins. Na verdade, depois do rubim tem uma outra desconhecida. Ouviu? O mundo nunca mais será o mesmo. Confirma, Luísa. É mesmo sabedoria, né? Luísa do Rosário, a mulher que me falou: estás a carregar o mundo nas tuas costas. Eu não posso carregar o mundo nas costas. Eu não sou
uma máquina de erros e acertos. Eu sou gente dependente da graça de Deus. Já carregou nossas culpas. Eu sou livre, curado. Oh. Tudo aumentou. Controlem vocês na Europa. Eu falei isso no Facebook. Os céus estarão muito leves aí na Europa agora. Porque o trono da lua caiu por terra. Eu disse no Facebook que eu tenho a Kalashnikov na minha mão. E a Kalashnikov está na mão do Principado. O mesmo Principado que fugiu, porque senão ia lhe sujeitar agora. Recuperou a arma. O gajo conseguiu recuperar. Eu queria tomar a arma, mas o gajo conseguiu recuperar. E ele deu fuga. E é incrível. E foi ficar no topo do sol. E eu estou a ir lá ao encontro dele. Eu vou resgatar essa Kalashnikov. Aleluia. Digo amém. Então, no fundo, hoje só vim para conversar com vocês. Mas saibam disso. Quem está aqui na Terra não tem direito nem de pagar imposto. Só paga quando ele quiser. Ok? O meu socorro. Amém. Chegou a hora de despojar a Blue. Chegou a hora de explorar a Safira. Chegou a hora de libertar os cativos, ressuscitar os mortos. Muitos estão a vir do azul. Prisioneiros estão a vir das cadeias do azul. Nós vamos lhes tirar dessas cadeias. Como é que é? O que é que vocês acham? Com o que vocês estão a ouvir? E alguém disse, nós sempre ouvimos isso. É verdade. Quem que está assustado é novo. Assustou com o que ele ouviu. Quem? Foste convidado, estás a ouvir coisas. Para você não sair daqui e pensar, não, esse é um movimento extremista. Esse é uma organização extremista. Não, não tem nada de extremismo religioso. Isso é verdade. Hã? Glória a Deus, aleluia. Não tem ninguém, né? Ah, sim, ainda bem que vocês me compreenderam. Como assim? A nossa média é de 750 participantes. O que passa disso são os da oposição. Não, entraram muita gente nova agora. Os da oposição sempre estiveram aqui. Você não viu o crescimento, ó mulher? Hã? Houve um crescimento. Em graça disso eu já não fico assustado, era antes. Nós crescemos, ó mulher. Muitas novas almas. Todos os dias entra pessoas novas. Até sexta-feira agora chega quase 900. Agora tem 890 pessoas. O que é que já tinha mais? Ninguém se assustou.
Posso crer no amor. Ah, é incrível o que nós ouvimos hoje na rádio. É uma liberdade, o povo estava a regozijar, os milagres eram instantâneos, como sempre, né? Hoje fui ao supermercado, quer hipermercado. Quando saía, o maluco olhou no mata-bruxo e disse: ele não vai parar e ainda falta a praga dos primogênitos. O que é que significa, pai? Ah, a última praga, já não te falei aqui. Quem sabe? Qual será a última praga? Que eu até falei isso agora. A miúde. Não com muita profundidade. Quem? O maluco disse: falta a última praga. O último selo. Se a morte dos primogênitos é a última praga. Então, é o quarto selo. Hoje ainda falei com mais profundidade. Eu disse que o quarto selo é a mistura da praga de guerra, aliás, peste, guerra, fome e ataque das bestas feras. Essa aqui é a guerra com a cabeça número 8. Depois da queda da sétima cabeça, vai se abrir o quarto selo. E quando se abrir o quarto selo, a oitava cabeça entra em ação, que é o Lúcifer, e vai haver combates encarniçados no Monte Sinai, no Monte Sinai de Angola, não lá do que é do Egito, não. Eu tenho o meu Monte Sinai, ó. Quem conhece o Monte Sinai de Angola? Hã? É lá na terra do Kizung. Então vai haver conflito, aliás, confrontos entre eu e a antiga serpente. E a terra vai tremer. Tudo ficará escuro. Tudo negro. Preto. Não, agora é negrura no espírito, né? Não é porque vai haver eclipse que o sol não vai. Não. Significa muito sofrimento. Esses malucos têm muita informação. Dá para eles agarrar, eles amarrar, eles mostrar o mata-bruxo. Eles falaram agora, falam mais. Não, o maluco está num nível muito grande. Na verdade, não é pessoa, não. Aqui são demônios. Então, o nível dos demônios é qual é? Não é brincadeira, não. E não é nível de uma pessoa que se comporta como demônio. Pop demônio, pessoal. E não é qualquer demônio, é uma caça de demônio. Lá tem os grandes, os pequenos. Então, por isso eles têm muita informação. Eu já não vos falei que tem bruxos que vão nos demônios, nos malucos para lhes ensinar. Tá vendo aqueles malucos, falsos malucos que você vê na rua, ao lado do maluco, tipo é menino da rua. Aquele tá aprendendo. Já vos falei, né? Assim, debaixo do prédio. Aí as pessoas, "Oh, ele tá conversando com o maluco, olha, tá ao lado do maluco." Claro, lhe enviaram lá. Tem feiticeiros que são enviados aos malucos para lhes instruir. Então o demônio vai lhe capacitar, lhe ensinar os sinais, os mistérios. Todas as noites passa lá, no centro onde o maluco mora. As pessoas até ficam espantadas, mas como é que é? Se não tem medo, não, ele está aí a aprender. Então, por isso você vê que os malucos estão a falar coisas que nem os feiticeiros sabem. Os pequenos bruxos não sabem o que os malucos estão a falar. Está a falar, ninguém vai conseguir parar o homem, ainda falta a morte dos primogênitos, é a última praga.
primogênitos de quem? Não de Deus, não. Do diabo. Pois os primogênitos de Deus, nenhum deles caiu por terra. Eu disse hoje que a quarta parte dos habitantes da terra vai morrer nessa praga. Quarta parte dos moradores da terra vai morrer nesta praga aí. Um tio meu fez isso, falava com maluco, viu? Tudo que eu falo é verdade, até a Cláudia confirmou. O outro falou da Covid que, pai, que foi a primeira. Ah, ele mesmo que falou ou outro maluco? Na verdade, a Covid foi a primeira praga, sim. Então, divide em quatro pragas que abalarão o mundo. Não é terremotos, esquece os terremotos. Estou a falar as pragas que vão abalar o mundo. Então são quatro. Hã? Tá a vir aí a guerra, vem aí a fome, depois vem a mistura disso tudo. Eram dois malucos, os dois estavam a conversar e olhavam no mata-bruxo. Isso é muito forte, pá. Eles já estão com saudade de me verem ou quê? Uma jovem da estalagem, que Sony deu boleia, lhe perguntou se o apóstolo não vai cumprir com a sua promessa que ele deu de ir para a estalagem, as pessoas estão à espera dele lá. Estalagem aqui fala dos moçambicanos, europeus, brasileiros é que deviam ter saudade de mim. Estamos distantes, como cantava alguém, cantor da minha terra. Luanda fica longe. Aqui vem no que fica. Que eles já são mesmo, já são gay, né? Como é que é? Enjoamento. Sabe o que fica? Isso é enjoamento, pá. São mimos, né? 4 dias estão determinados. Os supermercados estão vazios. Que não é normal na Europa. Eles não querem que o povo se aperceba. Aí é, meu Deus. Não, eles não estão a fazer reservas. Na Europa se estão a quê? Estão a fazer reservas para quando o Putin lhes atacar, tiverem comida não somente para a guerra e também para manter as populações. Aquilo é reserva. Eles estão, quer dizer que, chama-se quê? Tem um termo próprio. É reserva. Manter as comidas e não sair. Estoques, ok. Olha, a Catarina e o UK confirmou, é verdade, hoje dei conta. Sim, então fazer estoque. São estoques, como fez José do Egito, ok. Eles sabem que naquele momento não vai se produzir, é incrível, então é preciso que tenha muito estoque para manter a guerra, as populações. A partir das 12 horas já estão bem vazias as lojas. Meu Deus. As prateleiras bem vazias. Não tem mais. Chama-se que é sobrevivencialismo. Ok. Tática militar de sobrevivência em situação de crise ambiental, biológica ou de guerra. Agora vamos passar para outra fase da nossa reunião. Apesar que a história aqui do que é das comidas da guerra é muito importante. Em tempo de crise, lembra-te do Senhor, ok? Em tempo de crise,
Não retira os teus olhos de Jesus. Lembra-se que me foi avisado. Avisa o teu povo. A terra vai gemer, mas para eles confiarem em Deus e Deus vai ajudá-los. O anjo esteve comigo. Foi em 2023, né? Ou 24, já não me lembro. Eu acho que é 23. Em 23, fui visitado por um anjo. Fred confirmou. O anjo me disse que haveria muitas catástrofes na Terra, muita crise, mas para o povo confiar no Senhor. E já tendes visto a mão de Deus. Confiem, não ficam com medo, não. O receio, tá vendo? Vou vos ensinar uma tática para vocês sobreviverem em tempo de crise. Querem saber? Na verdade, vocês já sabem, só vou repetir. É como? É assim. Quando a situação está apertada, geralmente o diabo ataca com medo. Por que que o diabo vem com medo? Que é para você não ter fé de receber de Deus a resposta, a ajuda. Então você começa a sentir medo. Medo das consequências da situação, medo da morte, medo de fome, medo. E, tá vendo aqueles pensamentos? Passa na, e como vai ser amanhã? Como fica? E as crianças, você vai ver as crianças, e como é que tal, não sei o quê. Não, faz como? Vai orar. O remédio para vencer o medo é a oração. Vai orar, não mais para ir pedir e ficar lamentar e pedir. Não vai pedir, vai só lá já agradecer a Deus e dizer: Senhor, eu creio, Senhor, o Senhor é minha provisão. Lembra-te o que o Elias falou, que nós passaríamos isso. E o Senhor falou ao teu servo que nesse momento, não é só decreto, porque há um momento tem que orar, ok? Tu falaste ao teu servo que esses dias viriam, estamos a viver isso e a tua palavra se cumpriu. E eu creio, eu não tenho medo. O meu inimigo está a me atacar. Fala mesmo assim, confessa isso. Estou a sentir medo, mas eu sei que é ele. Mas eu creio que a solução vem. Eu te agradeço pela solução. Muito obrigado. Amém. Você sai da oração fortalecido. E então, esses momentos são momentos que as pessoas vão ficar em casa, como no coronavírus. Já imaginou se você tivesse esse nível que você tem? Oi, Dilson. No coronavírus. Fala aí, Dilson. Hã? Não, estou a falar com o Edilson, Samão. Tá aí? Estou aqui sim, mestre. Glória a Deus. Mestre, Não. seria Imagine, incrível. Adilson, se for hoje coronavírus para ti, como é que seria? Seria incrível, mestre. Uma Grande oportunidade para manifestação. orar, não é assim? É verdade, mestre. Sim. Não vai no trabalho, não recebe visita, não visita ninguém, não há festa, não há óbito. O óbito então, morreu, já estão a ele enterrar. Ninguém fica lá para te cobrar na família, você não apareceu na festa, não há reunião familiar. Então, todos em casa. Ih, o santo, é isso que eu fiz. Eu falei, glória a Deus. Então você ficará em casa 24 sobre 24 a orar, a ler a Bíblia. Como pastores que sois, você já disse que é pastor, ajudar as pessoas, a pregar, a ligar, a atender as chamadas daqueles que estão a precisar da tua ajuda, oração, aconselhamento. É incrível. E isso não é só para pastor, para todos os filhos de Deus. Então, quando você orar, sai da oração forte. Os temores desaparecem. Senão você vai ficar na defensiva. A maior defesa é o ataque. Mas o maior ataque não é defesa. Mestre, verdadeiramente o Pai está a causar danos na terra. Estava a falar com outro parente. Ele falou, pai, nesse momento aparece é adiantar a morte. Como é que é? Aparecer é adiantar a morte. Todos os famosos do MPLA estava a recrutar para uma atividade.
E eram alguns, como é? Alguns que iam mesmo bater cantores como Ari, Yuri da Cunha, incluindo esse rapaz aí, o Chapa, o Pop Bambila, pai, esses três estão secos, secos, tipo sofrem de célula. O Chaba morreu e ele disse: os famosos estão a fugir para lançar músicas boas, porque quem aparecer morre ou adoece. Eu logo dei conta quando o pai disse: em Angola já não terá famoso, senão Elias. Ah, entendi. Meu Deus! Porque o homem do MPLA falou que. Não, não entendi muito bem, calma aí. Nesse momento, aparecer é aparecer é adiantar a morte. Todos os famosos do MPLA, que o MPLA estava a recrutar para uma atividade, e eram álbuns que iam mesmo bater cantores como Ari, Yuri da Cunha, incluindo esse rapaz aí, o Chaba, o Pop Bambila. Pai, esses três estão secos, secos, tipo sofrem de célula. O Chaba morreu e ele disse: os famosos estão a fugir para lançar música, músicas boas, porque quem aparecer morre ou adoece. Todos eles, vocês brasileiros, olham para o quem? Como é que é? Aquele que sobe no cavalo. Um apóstolo que gosta de subir nas costas das mulheres. Shhh, não me ninguém. Aquele processo aí. Como é que chama? Agenor Duque. Olham para o corpo dele. Como é que está o Agenor Duque? É incrível. Eu vi ele, meu Deus. Mas também falei. Sabe o que eu falei? Filho desse mundo mesmo que Jesus falou é verdade. São mesmo muito esforçados. Ele já está morrendo. Você vê que ele tem uma doença incurável, terminal. Está, parece um sapo ou um rato doente. Meu Deus! Hã? Eu vi hoje aquele bispo que saiu aqui em Angola, o Gonçalves. Meu Deus! Fininho, fino, tá anêmico, tá pequeno. Ouviu? Mas sempre a insistir, falei, mas eles são mesmo esforçados. Quer dizer, parece que as partes do corpo vão caindo, mas tá, não tem problema não. Vão se esforçar até quando? Vão acabando morrendo. Oh, leva-me. Olha, me mandaram a foto aqui do quem? Essa outra que está com quem? Com esse o Yuri da Cunha. Quem? O Yuri da Cunha está tipo doente. Essa senhora é quem? Ah, esse é a Ari. Oh, meu Deus do céu. Viu? Terminou. O tempo acabou. Aparecer agora é apressar a morte, né? Ah, Jesus Cristo. Eu disse que José Eduardo, com a queda dele, já era. Nunca mais o regime, o sistema seria o mesmo. Se o HIV, eles todos são seropositivos, sabiam disso? Todos eles são, todos os famosos de Angola têm sido. Cada prostituição, todos. Parece que o SIDA teria sido jogado aqui em Angola para caçar os ricos e famosos.
os poderosos da terra. Tá aí, Osmani andou no meio deles. Eu confirmo, meu pai. Seropositivos e drogados. Ouviu? Osmani confirmou. Esteve com Yuri da Cunha, Osmani. Meu socorro vem. Osmani esteve com eles. Era cantor, pertencia à banda do quem? Do Yuri da Cunha. Drogas, sexo, é incrível. Todos pensavam que foram agraciados por Satanás, lhes deram riqueza e fama, e lhes deram também a morte. Muito triste, Joana Macula. Triste das tristezas. E muitos já estão com esse SIDA já há 20 anos, 10 anos, 15. Esse político todo, todos esses marimbondos do MPLA são seropositivos, mas é todos. Tá vendo aquela época que a nação deu um boom do petróleo? É aquela fase que o HIV também deu boom. Tinha começado aí a fase de disseminar o HIV. E fazia parte dos pactos deles. Quanto mais pessoas ele dava SIDA, mais poder tinha. Sim, há muito tempo com vírus. Vão na América se tratar e depois voltam gordos. Ouviu? Agora que perderam a guerra, já não estão mais gordos. Vamos orar pelos doentes que estão agora aqui. Seja livre da tristeza, da angústia, depressão, sai. Todos estão doentes aí, recebam a cura em nome de Jesus Cristo. Quem tem SIDA, seja curado do SIDA. O vírus HIV desaparece. Enfermidade, dor, vai embora. E ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Em nome de Jesus Cristo, eu tenho as folhas da árvore da vida. Sejam todos curados. Mas todos. Mas todos. Câncer, diabetes, depressão, pressão, lepra, sei lá, problema nos rins, hemorragia. Oh, recebam cura. Tristeza, angústia, depressão, pressão, respiração ofegante, sai! Você que está a interceder por alguém também que está doente, curado. Você que está a clamar por uma bênção, receba o que você está a pedir agora. O meu Deus te conceda isso, segundo a sua boa vontade para com os humanos, boa vontade de Deus para com os homens. Oh, recebam. In the name of Jesus, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. E todos sejam curados. Sejam todos livres. Saudade. Recebam